Estamos aqui na Gade Investimento para mais uma entrevista. Aqui é o canal Partilhadamente e hoje, com certeza, você vai gostar porque eu aqui não posso nem falar nada, né? Que nós estamos com José Rodolfo Grou, um amigão. Olá. Para mim tem muita consideração e hoje vocês vão saber por quê. Estamos aqui, muito obrigado pelo convite e conte comigo. Vamos fazer as partilhas, né? Vamos abençoar a vida das pessoas, né? Isso, esse é a pegada nossa aqui. E já começando, eu quero saber coisas que eu ainda não sei. Da onde que veio José Rodolfo Grou? Você não sabe? A infância, é de Maringá, veio de outro estado, família, 10 irmãos, como é que é? O Ivan, eu falo sempre para todo mundo, né? Eu venho do Parque Hortência 2, né? Com muito orgulho, eu falo para todo mundo, né? Eu falo, eu sou um talento que vem da periferia, por isso que eu tenho tanto olhar para o social. Eu sou um cara extremamente competitivo no meu dia a dia, nas coisas que eu faço, mas eu tenho um olhar muito grande para o social e para as oportunidades, né? Porque eu venho de lá, nasci no Alvorada, mas pequenininho, meus pais mudaram lá para Hortência, e aí estudei lá no Silvio Barros, comecei a trabalhar muito cedo, né? Minha mãe, ela era cozinheira da creche, depois voltou a estudar, foi professora da creche, meu pai era funcionário público, então eu sempre tive muito claro a importância do estudo, né? Então, hoje eu tenho uma gratidão muito grande, meus pais moram lá no Hortência ainda, instalar sempre e falar assim, poxa, aqui é minha raiz. Algum tempo atrás eu estava em São Paulo, numa reunião com, né, empresários muito conhecidos no Brasil, e tem uma amiga minha que me conhece minha história, ela falou assim, algum dia você já pensou, já imaginou sentar numa mesa com tantas pessoas que tomam decisões importantes para milhares de pessoas no Brasil? Eu falei para ela, assim, eu nunca pensei, mas também para mim é muito indiferente, porque a partir do momento que eu estou a serviço, o meu foco é entender primeiro como a gente alavanca negócios, resultados, como a gente atinge, né, metas financeiras, mas também como a gente promove pessoas. Eu sou contra a palavra cuidar de pessoas dentro do ambiente de negócio, porque para mim quem cuida, malemar, é pai e mãe, olha lá. Mas promover a pessoas a se desenvolverem, a irem para outros níveis, né, para o indivíduo entender que ela, enfim, tem capacidade de crescimento. E falei isso para ela, falei, porque minha vida toda eu me promovi. Né, eu que fui estudar, eu que fui trabalhar. Meu pai e minha mãe sempre deixou claro para mim uma coisa, Ivan, o que você fizer da sua vida, seja bom ou ruim, a consequência é tua. Eu cresci com isso. Esses dias, né, essa semana eu gravei um vídeo no meu Instagram e falei, né, quanto que eu sou grato pelos meus pais, porque eles me criaram para ser livre. Eu sou livre desde pequeno, só que eu sou um livre com total consciência da minha responsabilidade. Que qualquer coisa que eu fizer, eu sempre serei responsável. Tem um impacto e uma consequência. É isso. E você é filho único ou tem mais? Eu sou caçula. Eu tenho um irmão, ele é casado, tem, né, as filhas, o filho dele, minha irmã. Aí eu tenho acredito que é irmã, né? Porque desde pequeno eu sempre senti que era a irmã, que não foi um saco gestacional, né? Então não vingou, eu que vinguei, né? Eu que vim, eu tive essa oportunidade de vir para a vida, e eu considero ela como irmã. E quando todo mundo me pergunta quantos irmãos eu tenho, eu sempre falo dela, né? Porque eu sempre a incluo. Aí as pessoas falam, mas como você sabe que é ela? Eu falei, desde pequeno eu sempre soube que eu tinha uma irmã, que era aquela amiguinha ou amiguinha invisível, né? No meu caso era uma amiguinha. E eu falava para minha mãe, você tá doido. Aí depois que eu cresci, fui estudar muito movimento sistêmico, né? Você sabe, eu sou constelador. Estudei muito constelação familiar, apesar de eu trabalhar muito com a constelação em negócios. Então, no meu processo de autoconsciência e autodesenvolvimento, eu tive a oportunidade de conhecê-la e também de incluí-la. Então, eu sou caçula, realmente sendo caçula. E como que foi a tua trajetória, assim, você estudou, você falou no Silvio Barros lá e tal, e como é que foi para você chegar até o que você faz hoje? Como é que foi a trajetória? Para mim sempre foi muito nítido a importância de estudar e levar o estudo a sério. Para quem vem de uma família
humilde como eu venho, a gente tem, quem vive na periferia, a gente tem duas opções de crescer na vida. Isso é muito claro. Ou através do estudo e trabalho, ou através daquilo que o ambiente ele oferece. Então, para mim, sempre foi muito clara a questão de ver o esforço da minha mãe. Minha mãe sempre foi muito dedicada, esforçada. Você falou que ela estava cozinhando, não que é demérito, né, cozinhar na creche, mas ela passou com estudo para ser professora. E minha mãe saía de casa, minha mãe acordava 4h30 da manhã, até hoje ela acorda, né? Mas assim, ela acordava 4h30 da manhã, eu sinto tanta falta daquele cheiro de café, né, que são os cheiros que ficam. E aí ela ia fazer o café, 5h30 da manhã ela saía de casa e chegava às 6, 7 da noite. Né? Então, eu sempre tive muito claro a importância de eu honrar, sem saber que era essa palavra, mas honrar o esforço dela e do meu pai também. Então, eu sempre trabalhei, né? Sempre trabalhei. Tive uma tia que tem uma pastelaria aqui na frente da UEM, que sempre, ela e meu primo, né? Sou muito grato a eles. Com 10 anos eu queria trabalhar, eles deixavam eu lá limpar a mesa, né? E dava minha moedinha. E depois eu comecei a trabalhar como mirim na prefeitura, na biblioteca, guardando as bolsas. Aí depois eu fui trabalhar como operador de telemarketing numa empresa que vendia saquinho de lixo, adubo orgânico para ajudar o Mareve, né, que é Maringá apoia na recuperação de vidas. Quantos anos você tinha nessa época? Uns 12. É que naquela época eu podia trabalhar, né? Podia fazer estágio, tinha, né, os projetos como o Mirim. Aí depois do Mareve, eu sempre tive a tonalidade da minha voz aqui, o grave que fala, né? 12 anos eu já estava falando assim grosso. E aí as pessoas que falavam comigo no telefone achavam que eu era um homem, 20, 30 anos. E numa dessas questões que eu precisava vender, bater minha meta, vender meu saquinho de lixo, lá do orgânico, eu liguei numa empresa, com uma pessoa muito abençoada, que hoje, né, não está mais aqui na jornada terrena, e ela falou assim, eu compro esse saco de lixo, esse adubo orgânico, mas você tem que vir me entregar aqui, eu quero que você me entregue. Aí eu fui fazer esse movimento, né? Cheguei lá, ela falou, você é um moleque, uma criança. E aí foi quando eu fui trabalhar no PAN, né, no Paraná Assistência Médica, como office boy. Então, era no PAN que você foi levar? É, no PAN, Plano de Saúde, né? Paraná Assistência Médica, foi lá que eu fui levar. Então, assim, isso para mim sempre foi muito natural. E hoje, né, dentro do que eu estudo, dentro do que eu faço também, eu acredito que a gente nasce com essa herança sistêmica, né? Alguns sabem aproveitar, outras não. Então, eu sempre fui muito desenrolado, desembaçado. E até hoje, né? E na faculdade você foi fazer? Então, na faculdade, assim, eu trabalhava, sempre tive que trabalhar e estudar. Eu sempre quis 3 cursos. Eu sempre quis fazer administração, direito e psicologia. Aí eu fiz o EM, entrei em administração. Na administração eu me descobri muito para o direito, muito para a psicologia, mas me descobri muito na área de engenharia, né? Porque a administração, ela leva muito para o olhar de estrutura, né? Aí fiz a ADM na UEM, aí depois eu terminei a administração, aí foi MBA, pós-especialização, mestrado, aí iniciei doutorado, mas eu tranquei o doutorado. Aí fiz 2 anos de direito, depois foi onde eu fui para os Estados Unidos fazer os cursos que eu fiz, né, me qualificar. Então, em um determinado momento da minha carreira eu tinha, assim, o meu plano de desenvolvimento muito claro sobre o que eu iria fazer. Depois eu fui vivenciando, fui me permitindo sentir. Né, porque uma coisa é quando a gente fica muito no domínio da mente e a gente fica muito racional. E eu tive meu momento, assim, da racionalidade e hoje eu tenho meu momento do sentir. Né? Então, tudo que eu faço eu me permito primeiro sentir. Ver se está conectado com os meus princípios e valores, se eu vou estar vivendo aquilo que é a minha verdade, enquanto alma que eu vim aqui viver, para depois eu trazer para a mente, estruturar, elaborar e estrategiar, como eu digo, né? Teve algum momento assim que você falou assim, caramba, esse aqui é o caminho? Teve algum start assim, foi uma construção de várias coisas? Então, você sabe que, né, a gente conversa muito, eu sempre fui, e eu sou uma pessoa muito abençoada. Então, Deus sempre esteve muito presente, Ele é presente na minha vida e nos meus caminhos. Eu sempre soube o que eu iria fazer, eu sempre soube que eu seria uma pessoa relevante. Sempre. Eu lembro de momentos quando eu pegava, seja quando eu estudava no instituto à noite ou quando eu fazia a faculdade,
pegava a última circular, né, o último ônibus aqui no terminal, das 11h40 da noite, chegava em casa meia-noite 15, meia-noite 20. E janela de ônibus é excelente para a gente projetar e refletir, né? Eu, independentemente da idade, eu sabia que eu ia ser uma pessoa de sucesso. Você via já sentido no que você fazia ali naquela hora. Já. Porque não deixa de ser um sofrimento, né? Você pegar, fazer toda essa trajetória de ônibus, de sair da escola. Marmita cedo, chegar em casa meia-noite e meia, de 6 horas. Então, hoje, quando as pessoas elas não conhecem a minha história, muitas falam assim, mas para você muito tranquilo, foi muito fácil, porque você deve ter vindo de uma família que tirou estrutura para estudar, porque o pessoal vê o currículo, né? Mas não vê a história, né? Eu falo, Ele vê teu palco, mas não vê seu bastidor. Eu falo, não, gente, não faz isso não. Mas cada um é cada um, né? Mas para mim, eu sempre tive muito forte dentro do meu coração, dentro da minha alma, aquilo que Deus me deu como oportunidade de vida nessa jornada para ser e para fazer. E até hoje eu tenho. Independente hoje, qual o desafio que eu tenho na minha vida, porque a gente está falando agora um pouco com o Marcos, quando a gente empreende, a gente passa por muitos desertos. Muitos desertos. E eu passei, e passo ainda pelos meus desertos, mas há 3 anos atrás, dos meus mais de 25 anos no mercado, eu passei pelos meus maiores desertos. E aí vim me dedicar muito a estudar, a entender a história de Isaías. E eu encontrei lá a força que falava com essa minha verdade de alma que eu não sabia de onde vinha. Então, eu falo sempre, eu posso levar as porradas, eu posso até bambear, mas cair eu não vou cair. Porque o dia que eu não tiver mais que estar aqui, Deus, espiritualidade que eu acredito, vai falar assim, volta, e eu vou voltar muito em paz. E tudo que eu faço tem intensidade, tem muita verdade. Porque acho que para quem vem de realidades como eu vim, e teve a oportunidade, óbvio que eu também busquei muito, de se tornar quem eu me tornei, cara, para mim hoje andar de ônibus é tranquilo, para mim comer marmita é tranquilo, porque eu como marmita, não tem vaidade. Então, para mim, as coisas... Os valores são outros. São outros. Então, para mim, hoje, eu tenho a oportunidade de dormir, acordar e entregar o que eu sei, para mim, tá ótimo. Porque o conhecimento que eu tenho, ele não é meu. Ele foi me emprestado. Deus livre guarde, eu posso sair daqui, bater a cabeça, ficar vegetando, e aí? O conhecimento foi embora. Entende? O conhecimento ele não é nosso, o conhecimento ele é emprestado. Algo que eu sempre digo assim, eu acho que ontem eu comentei justamente isso. É difícil ter uma semana que eu não falo isso para alguém, sabe? Eu falo assim, olha, ainda mais esse ano que é um ano eleitoral, né? Eu falo assim, ano de eleição, eu falo assim, não tem nada mais democrático do que a morte. Todo mundo vai passar. Seja rico ou pobre, nasceu berço de ouro ou não, todo mundo vai passar, né? E a gente chega no mundo sem trazer nada, vai embora sem levar nada, e nesse espaço de tempo que é curto, a gente fica brigando por aquilo que a gente não trouxe e nem vai levar. É isso. Né? Então, a maioria das pessoas não tem esse sentido, esse significado na vida, né? É porque ainda não despertaram pro espiritual, né? Não desenvolver essa consciência espiritual, que nós não somos. Eu falo sempre, eu não sou, eu estou. Né? Você é quem? Não, hoje eu estou como José Rodolfo Grou. Não sei se tem algo além daqui, eu acredito que tenha, mas hoje eu estou como, eu não sou. Então, é entender justamente que nós só estamos, nós não somos. Né? Eu acho que essa é a dádiva que a gente pode ter para se colocar no papel de entender como a gente deixa o mundo melhor, de como faz com que o mundo seja diferente do que ele é. Né? Porque sim, a gente tem dificuldades, falo sempre, né? A gente vê tanta história difícil atrás das histórias das empresas, famílias com tragédias, famílias com doenças, famílias, e às vezes o colaborador não faz ideia do que aquela família passou para aquela empresa ser e estar como está. Então o meu movimento, ele sempre é a favor das empresas, mas obviamente olhando sempre o quanto que essa empresa, esses negócios, eles podem evoluírem desde que o empresário e a empresária tenham essa consciência para fazer também com que o seu ecossistema possa se tornar
mais abençoado. Olha, há 3 anos atrás eu visitei uma empresa, talvez a empresa privada maior do Brasil, que é a WEG. Fiz um treinamento lá e eu vi isso que você falou, assim, fiquei impressionado. Foi a empresa que eu fui até hoje, que eu fiquei impressionado com a cultura. Santa Catarina? Santa Catarina, Sim. Jaraguá do Sul. Fiquei impressionado com a sim. cultura, porque todas as pessoas que eu conversava lá dentro, eles brilhavam o olho, assim, do trabalho, do que fazia e tal, e eles tinham essa consciência da trajetória dos fundadores, né? Eu mesmo achava que era alemã, né? Mas é Werner, Egon e Geraldo, né? Os 3 sócios, bem brasileirado, né? E assim, eles sabem de cor e salteado a história, né? E aquilo traz neles um orgulho de fazer parte de uma história que está sendo contada através daquelas vidas que vão passando por ali. E isso, assim, eu acho que pouquíssimas pessoas têm essa cultura, poucas empresas têm. Que é o trabalho ao pertencimento, né? Isso dentro da constelação empresarial, ou olhar sistêmico, ou pensamento sistêmico complexo, é você honrar as origens, né? Então, isso tem que ser feito em rituais de integração, materiais de gestão do conhecimento, que é olhando desde quem começou aquele negócio até quem está hoje. Porque são essas memórias que fazem com que as pessoas elas possam se conectar com as narrativas, né? E se conectar com as narrativas, se conecta com as histórias. E isso é importante. Agora, quando a empresa ela vai perdendo isso, ela vai perdendo a sua força. Dentro da cultura, a gente chama isso de tração cultural. Se a gente perde essa tração cultural, a cultura vai ficando fraca. E aí, uma cultura fraca, as pessoas não têm engajamento, não têm pertencimento, tem conflito, tem problema de comunicação, etc. Né? Então, isso é muito rico e eu acredito justamente muito nessa consciência, porque é ela que faz com que as pessoas elas possam ter mais... Sentido, né? Sentido, isso. O que estão fazendo, né? Sentido, elas encontram sentido naquilo que elas fazem. Eu te perguntar uma coisa, nessa trajetória tua, assim, você passou, claro, pela adolescência, né? 12 anos ali e tal. Eu costumo falar assim, né? Nós somos seres humanos sociáveis, né? E a gente, quando tá nessa fase de não saber quem é, de fato, a identidade, a gente, assim, a galera usa preto, eu vou usar preto. Gosta de rock, eu vou gostar de rock. Se pinta o cabelo de verde, eu tô pintando também, né? A gente vai meio que querendo achar o nosso grupo, né? O nosso clã. Isso passou por você? Claro. Sim, como é que foi? Claro, e como eu falei, meus pais sempre me deixou muito livre. Então, teve a época que eu usava calça no meio da bunda, teve a época que eu cortava do lado das calças, né? Para cobrir o tênis, que eu usava camisa larga, que eu usava boné. Boné eu uso até hoje. E a família sempre foi muito tranquila, que eu pintava quando eu tinha cabelo, né? Eu tinha um tupete, pintava só o tupete de loiro. Mas uma vez aconteceu uma situação que fez eu remeter em relação a... E eu tinha 14 anos, 13 para 14. Eu vim numa festa das nações aqui na prefeitura, aqui na praça da prefeitura da catedral, e roubaram meu boné. Um grupo de moleques passaram e roubaram meu boné. Aí eu fiquei pensando... O cabelo não estava grande e tal, voltei, nem aproveitei lá, voltei para o terminal, peguei o ônibus. E aquilo foi importante, foi um evento importante porque eu pensei, falei assim, eles estavam vestidos como eu estou vestido. Você avaliou aquela situação? Avaliei aquela situação. De uma maneira mais abrangente. Depois daquilo eu falei assim, não ando mais assim, não quero mais andar desse jeito. Não quero mais me importar dessa maneira. Né? Então tive minha fase na faculdade, de festar. Eu sou humano, né? E eu acho que quando a gente não vive uma fase, lá na frente aquela fase vai cobrar. E aí muitos vão querer voltar e às vezes não vai ter essa oportunidade. A vida é única. Sim. O que a gente tem é isso aqui, é o presente. É o agora. É isso. Né? Então, eu vivi minhas etapas, minhas fases. Poderia ter vivido diferente? Sim, mas eu não questiono porque... Não viver o que alguns adolescentes viveram na minha época fez que eu sei quem eu sou hoje. Então eu não tenho arrependimento, eu não tenho melancolia de não. A gente precisa entender sempre o poder das escolhas. Então eu sempre tive que escolher, tomar decisão. E decisões rápidas. E as decisões que eu sempre tomei na minha vida, algumas eu me arrependi, sim, mas todas eu olhei e eu olho sempre com olhos de amor.
porque isso faz parte da minha evolução enquanto alma, isso faz parte do meu processo de expansão de consciência. E se eu não me amar e eu me perdoar, quem que vai fazer isso por mim? E aí eu vejo um grande problema, né? Tem tantas pessoas que esperam os outros a as amarem, os outros a perdoarem. Eu falo de uma maneira hoje muito clara para todo mundo. O que o outro pensa, é o que o outro pensa, deixa de pensar, fala ao meu respeito pelo problema do outro. O importante sou eu me amo, né? Eu me cuido, eu gosto de mim, eu estou bem comigo. Quando eu não estou bem comigo, eu fico em casa, fico com meus cachorros, vou andar descalço na minha casa, vou nadar na minha piscina. Cara, eu vou aproveitar a minha vida. Você sabe que isso que você falou é uma interpretação muito errada da maioria dos cristãos, não é? Porque fala claramente que você tem que amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, qual que é o parâmetro de você amar o seu próximo? Como a si mesmo. É isso aí. Tá no avião, cai as máscaras, você tem que pôr em você primeiro e pôr no seu filho. Senão os dois ficam sem sentido, né? Perde o sentido. E é isso, você tem que se amar mesmo, você tem que gostar de você. Eu vejo que tem uma questão de dialética, né, independentemente da religião, muito distorcida em relação ao papel do humano no sentido de se colocar como salvador. O único salvador que a gente teve na história não está mais aqui, que deu a vida por nós. Obviamente que a gente precisa entender isso num ponto muito tênue para que não se entre numa linha de egoísmo. Mas eu falo sempre para todo mundo, a gente precisa praticar e trabalhar o egoísmo virtuoso. O que é o egoísmo virtuoso? O egoísmo virtuoso é quando, primeiro, eu me olho com olhos de amor, eu me amo, eu me respeito, eu faço por mim, para daí sim eu ter condições de fazer pelo outro, né, que é o caso do colocar as máscaras. Então eu estimulo muitas pessoas sempre a praticar o egoísmo virtuoso. Porque o que adianta eu tirar de mim e dar para você, sendo que depois vai me fazer falta, sendo que depois eu não sei se vai vir, e isso vai desencadear atitudes, comportamentos, ações, emoções, reações, etc., onde eu vou perder. Então, voltando para o pensamento sistêmico, equilíbrio. Então, eu consigo auxiliar e fazer algo pelo outro a partir do momento que eu fiz primeiro por mim. Porque quando a gente não faz isso, a pessoa vai para qual movimento? Do esperar o retorno. Me agradece? Faz isso por mim? E aí, quando o outro não tem essa consciência e não faz, eu não ajudo mais fulano, porque eu fiz algo pro fulano quando ele precisou, ele nem olhou. Ou seja, entra na carência, né? Então, quando o indivíduo não tem essa consciência e não pratica esse egoísmo virtuoso, o risco que tem é fazer pelo ego ou pela vaidade de eu fiz. Sentir validado. E eu entendo hoje que o movimento não é esse. Quando foi que você deixou de trabalhar no corporativo e falou assim, eu vou ser consultor? Então, na verdade, assim, eu sempre tive movimentos de empreender, né? O primeiro movimento foi traumático, foi em 2007, quando eu saí da minha primeira grande empresa que eu trabalhei, para abrir uma financeira com meu irmão. Em 8 meses nós quebramos. Eu não fui para a SPC, não tinha dinheiro para andar de ônibus, para nada, né? Minha mãe sempre lá trabalhando, que me auxiliou. E depois que eu tive essa experiência, eu trouxe para mim o que eu tinha que ter de diferente daquele momento para frente. Aprender com os erros e situações. E aí eu coloquei para mim que eu só voltaria a empreender novamente depois que eu tivesse me tornado um grande executivo. Então, lembra que eu falei, teve movimentos que o meu mental, racional, fez a minha trilha de carreira. Então eu fui me tornar um grande executivo. Me tornei um grande executivo. Jovem, mas um grande executivo. Então, todas as empresas que eu trabalhei, eu sempre tive crescimento muito rápido, sempre tive a oportunidade de ganhar muito bem, mas tudo que eu ganhava, eu sempre investia no estudo. Sempre no estudo. E isso foi me abrindo portas, né? E eu fui conhecendo pessoas no Brasil inteiro, fora do Brasil, e isso foi me conectando, até o momento da última empresa que eu trabalhei, eu entendi qual era o processo dela a nível de perenidade, que era ser vendida, passar por uma fusão. Falei, eu não quero isso para mim. Né? E foi quando, paralelamente, em 2010, que eu comecei a atender como coaching, né? Porque em Maringá tinha só 2 profissionais com formação em coaching, que é o Arthur Fernandes, grande psicólogo, querida Cirmei Amaral, que não está mais entre nós, e os 2 fizeram a formação deles aonde eu fiz a minha formação, né? Que é na ICI, que é uma das melhores instituições do mundo,
formação em coach. O coach não tinha sido prostituído como foi, etc. Então, mas eu era muito novo, eu tinha 24 anos, né? Então, uma coisa é você ter a teoria, outra a prática. E esse meu movimento foi um movimento onde eu vim me preparando. Então, depois eu comecei a dar aula, depois eu comecei a dar treinamentos, depois eu comecei a atender como coach, e sempre muito linkado com os movimentos de carreira que eu fazia nas empresas que eu estava. Então, todas as empresas que eu trabalhei, eu sempre levei programas, projetos, premiações. Isso, né, foi fazendo com que meu nome fosse conhecido, que as pessoas pudessem conhecer, entender o que eu entregava, o que eu fazia diferente, e isso foi gerando um círculo virtuoso, né? E a partir do momento que sempre eu penso assim, aquilo que eu me proponho a fazer, eu proponho a fazer com alma. Então, existem resultados que eles são maiores do que o resultado financeiro. E eu acredito muito naquilo, porque o dia que eu não estiver mais, o que vai ser falado de mim é aquilo que eu fiz, né? A minha história vai ser lembrada da maneira que eu abençoei, da maneira que também eu impactei pessoas, da maneira que eu fiz as pessoas sair da zona de conforto, mesmo elas ficando às vezes bravas comigo, né? Porque a gente não faz o outro sair da zona de conforto só pelo amor. Tem um momento da dor, que é a demissão, que é o cobrar, que é o romper contrato. Então isso faz parte do mundo adulto. E a minha jornada ela sempre foi muito conectada com cada etapa, cada movimento, aquilo que eu faço por mim, para mim e também para o outro, né? Eu acredito muito nessa integralização. Hoje eu sou mais seletivo, diferente do que eu era antes. A gente leva muita porrada na vida, então hoje eu tenho mais condições de conhecer e de entender para quem eu faço e como eu faço. Antes eu fazia, só que fazia num sentido muito mais ligado a essa questão religiosa / missão de vida, mas eu era feito de bobo, né? E com o tempo eu fui aprendendo. Uma coisa é você ter um bom coração, mas você também não aceitar ser feito de bobo. Então, quando eu vim empreender, voltando para a tua pergunta, eu falo que existem movimentos na vida que nos amadurecem muito. Quanto tempo demorou, então, dessa empresa que você quebrou para começar a trabalhar com a consultoria? Que você fez essa trajetória de aprender a ser um executivo? 10 anos. 10 anos. 2007 a 2017. A Trianon foi aberta em 2017, né? 31 de julho de 2017. Então, 10 anos. 10 anos. 10 anos. Teve algum dia, assim, que te marcou, que você entregou algo ou impactou com o teu trabalho alguém, uma empresa, e que você se orgulhou, assim, se sentiu realmente no fluxo, na vibe de fazer, você veio para fazer? Primeiro de tudo foi quando eu levei meu pai e minha mãe na primeira sede que eu tive, que foi lá no Royal Plaza, e falar para eles assim, valeu a pena tudo que vocês passaram. Valeu a pena a educação que vocês me deram. Isso para mim foi um momento único. E o segundo foi quando eu saí de lá e vim aqui para João Paulino, né, onde é meu escritório, que é lindo, que é diferente, que é bem do jeito que eu sempre quis, e eu pude levar minha mãe, meu pai, minha irmã, os meus sobrinhos e o meu avô. E na época meu avô estava com 92 anos, né? E eu tenho essa foto lá, e o meu avô, ele é uma alma muito importante na minha história. Meu avô cuidou de mim quando eu era pequeno, eu nasci, recém-nascido. Meu avô e minha avó cuidaram de mim, e eu poder levar meu avô lá e falar assim, vô, valeu a pena, e ele conversar comigo, né? Agora ele está com 98 anos, não está mais lúcido, coitado, né? Já está encerrando a jornada dele dentro dessa experiência, mas naquela época ele tinha conhecimento, e ele conversou comigo, e ele falou, né, dos desafios. Meu avô foi um dos maiores vendedores que a Biscoito Barão teve, na época que tinha fábrica, antes de acontecer toda a tragédia que aconteceu. E eu cresci vendo meu avô vender, eu cresci vendo meu avô negociar, eu cresci vendo meu avô indo na fábrica, ele me levava quando era pequeno na fábrica. São memórias que ficam, né? E meu avô, ele tem uma influência muito grande nesse meu, como eu falo, né? Eu sou muito desinibido, muito... Cara, fica tranquilo, eu não preciso ter muito flu-flu, porque eu
eu ia com ele, né? Eu participava de movimentos com ele, eu pequeno, e eu tenho flashes desses movimentos. Então, mostrar para o meu avô, né, em honra a tudo que ele passou também, valeu a pena, né? Eu dei certo. Para mim foi maravilhoso. Foram esses dois movimentos. Aí você pergunta, Gru, mas empresarial? Eu acredito muito, Ivan, que a partir do momento que a gente honra pai e mãe e todos os nossos antepassados, tudo que a gente faz, a gente vai fazer com amor e com dedicação. Então, não tem um projeto que eu faço que não tenha esse amor e dedicação. Tem projetos que as pessoas estão preparadas para receber e dá certo. E tem projetos que não. Porque seja na consultoria, na mentoria ou enquanto conselheiro empresarial, eu entrego aquilo que a pessoa, antes do que ela quer, o que ela está preparada. Mas a gente só vem desenvolvendo isso com a maturidade da vida. Né? Não dá para a gente dar uma dose de medicação em quem não tem a estrutura física para aguentar. Assim seja enquanto consultor, mentor ou enquanto conselheiro. Hoje eu atuo bem menos enquanto consultor, né? Hoje o meu foco mesmo é enquanto mentor e enquanto conselheiro de empresa, mas eu levo aquilo que a empresa e que os donos estão preparados para aceitarem, para olharem, porque o meu papel ali não é julgar e não é falar para eles, nossa, tem que fazer tudo diferente. Ao contrário, meu papel ali é falar assim, ó, estou aqui para apoiar vocês numa travessia, em um determinado momento da história de vocês e da empresa de vocês. Então, eu preciso ter uma sensibilidade, eu tenho uma sensibilidade muito grande de entender o que tem que ser falado, como tem que ser falado, como tem que ser conduzido esse empresário, essa empresária, para que eles não se assustem, né? Porque eles já levam tanta porrada no dia a dia, tanta cobrança, tanto dedos sendo apontado para eles. Meu papel ali não é esse, meu papel é falar assim, ó, estou aqui para te dar força, né? Para te abençoar também e para a gente construir uma nova história dentro da jornada da tua organização. Dentro dessa trajetória tua, assim, de tantas empresas que você já deu consultoria, tem algo assim que é recorrente, que todas elas têm em comum, assim, de uma dificuldade inicial, né, que é algo que todas pecam, assim, inicialmente? Você vê algum padrão, assim, de uma ou duas coisas que você poderia contar? Tem. Vamos fazer uma separação. Se a gente olha pelo pensamento linear, que é o pensamento cartesiano, a gente vai falar problema de comunicação, pessoas com dificuldade de entregar resultado, não pertencendo, não se alinhando à cultura, sim, todas. E vai sempre existir. Por quê? Porque somos humanos. Né? E imagine a empresa quando traz mais pessoas e vai aumentando e não tem estrutura, não tem arquitetura, não tem, né, toda uma inteligência para conduzir as pessoas a agir da maneira que ela espera. Mas isso dentro do pensamento dentro do pensamento linear. Agora, dentro daquilo que eu mais trabalho, que é o pensamento sistêmico complexo, que é entender a empresa como um organismo vivo, isso eu embalo isso dentro do modelo de governança corporativa. O que mais eu vejo é falta de clareza. Mas isso vai além, porque se o indivíduo não tem clareza para si sobre a sua vida, ele não vai levar isso para a empresa. Mas eu também não culpo, porque, né, a gente... Ele não vai comunicar o que não sabe. Às vezes essa pessoa, esse empresário, essa empresária, aprendeu a fazer negócios da maneira X, que empresa era Y. Então, eu estou ali para justamente fazer aquilo que eu acredito, que é levar conhecimento, levar o processo de despertar da consciência, porque se essa pessoa não tem clareza na vida, ou para a vida, tem pessoas que desde pequeno só aprendeu a trabalhar. Não foi estudar. Eu me preparei para ser quem eu estou profissionalmente. Tem pessoas que conseguiram malemar fazer uma faculdade, porque não podia ser do dia a dia do negócio. Então, do jeito que o pai, a mãe fazia, continuou fazendo um pouco melhor. Então, meu papel ali jamais é julgar, meu papel é entender assim, como nós podemos trazer clareza para o negócio, para o indivíduo, e a partir do momento que a gente conecta isso com estratégia, com cultura, com liderança, com promoção da saúde, com desenvolvimento, com performance, como isso tudo tem que ser gerido daqui para frente. Então, tem esses dois mundos, e eu sempre faço questão de falar como que o linear olha, mas como o pensamento sistêmico complexo ele olha.
Olha, pessoal, eu sei que vocês estão aí assistindo. É o seguinte, o José Rodolfo para mim não é uma pessoa comum. Aqui eu vou até extrapolar, porque ele é o entrevistado, mas eu também vou falar algumas coisas hoje aqui que ele não sabe. Mas assim, uma coisa que eu admiro em você, no seu jeito de trabalhar, é justamente você não trabalhar só o organizacional, é a mentalidade das pessoas. Essa sensibilidade de enxergar que a pessoa não está sabendo quem é, qual que é o sentido. E você falou várias vezes, e eu vejo isso em você, que você carrega realmente uma vida com sentido. Você, para mim, é uma pessoa assim que você Não vai fazer eu chorar, hein? não Eu sou faz chorão. nada sem ter um sentido, Isso é verdade. né? Sem ter um propósito. E, falando nisso, quando eu estive recém saído do Covid, né? E tal, é uma coisa, por isso que eu estou em entrevista aqui, para mim é diferente, tá? Não é só uma coisa, mas são um conjunto de coisas, né? Mas quando eu mandei, acho que uma mensagem para você, acho que eu não tinha nem voz, né? Eu estava sem voz ainda, eu estava rouco, não sei, eu mandei uma mensagem para você, ó, tive aula, estou em casa. Aí você fez um áudio para mim com a voz embargada. Eu falei, caramba, o cara torce por mim mesmo, né? O cara é diferenciado, né? Aquilo me marcou muito, né? E quando eu pensei assim, vou fazer um podcast, falei assim, um dia eu vou trazer o José Rodolfo lá. E vai ser diferente, porque eu tenho por você um carinho assim especial, né? Assim, eu sei que a gente não conversa tanto, né? A gente tá aqui batendo esse papo, mas assim, você para mim é alguém próximo. E tem uma frase que eu costumo falar para as pessoas assim, ó, quem está indo para o mesmo lugar se encontra no caminho. Então a gente vai se encontrando nos lugares, nas conexões por aí, né? Eu já fiz serviço lá no prédio onde você tá, troquei o interfone lá um dia, fiz serviço técnico lá. Agora eu estou aqui com um brochinho de psicanálise, eu me formei, estou fazendo mestrado e ainda vou para o doutorado de psicanálise, porque Amém. eu tenho paixão, como você, assim, pela mentalidade. Inclusive, quando eu estava naquele período, você me presenteou com 2 cursos, né, e foram muito importantes para mim, né, que é a formação para ser o terapeuta comportamental, né? Analista comportamental, e depois foi aquele combo que eu até esqueci o nome, mas eu lembro assim que eu cheguei. De repente você me chamou, eu cheguei lá de sopetão, que não tinha almoçado de manhã, eu cheguei lá e já estava começando uma sessão de constelação, né? Eu nem sabia o que era, entrei assim, não conhecia ninguém, falei, caramba, né? E me impactou aquela sessão. Muito também. Foi um marco, assim. Às vezes tem pessoas que falam assim, mas será que isso funciona? Será que é coisa de charlatão? Eu falei, olha, eu posso falar a minha experiência. É sempre Né? isso. A minha experiência. Naquele dia lá, inclusive, teve uma, uma, uma dinâmica que era assim, a gente fazia as cadeiras atrás da outra, igual um trenzinho, né? Então, uma pessoa ficava em pé de frente para aquelas cadeiras, quem ficava em pé era o filho, aí quem estava de frente era o pai, o avô e o bisavô. E na primeira rodada eu fiquei como bisavô, né? Ali. Aí eu não conheci ninguém, mas quando eu olhei o rapaz em pé, eu senti um negócio, uma conexão, assim. Eu não preciso explicar por quê. Na hora eu sentia algo assim, né? Que era além, assim, daquilo que a gente estava fazendo. Aí foi passando de um para o outro e tal. Depois a gente foi fazer aquela devolutiva numa roda, né? Aí, vamos trocar experiências, né? Daí o rapaz, que naquele momento ele era o filho e eu, o bisavô, sentou do meu lado, assim, né? Ele falou assim, olha, eu senti uma conexão com o bisavô porque da família toda ele era empreendedor e eu também. E daí meu pai e meu avô não eram empreendedor, mas meu bisavô era. Aí quando ele falou aquilo, eu falei, caramba, eu sou o único empreendedor da minha família, né? Que como que conecta, né? Tem coisas assim que daí você vai se descobrindo, vai caramba, né? E tal. Então, assim, o que você fez para mim, né? Vai além. E uma coisa que você falou, também eu fico pensando muitas vezes nisso, tive um impacto com isso quando eu saí da UTI e fui pro quarto, né?
Peguei o celular e fui ver o que estava acontecendo no mundo, porque dentro de uma UTI você não usa celular, né? Aí ali eu vi as pessoas falando coisas a meu respeito que eu não via, era como se alguém tivesse mandado mensagem errado para mim. Aí eu fiquei com aquilo, foi um dos grandes impactos da minha vida, porque eu descobri como que as pessoas me viam e o que eu causava nas pessoas. A maioria das pessoas não vão saber, porque a gente fala de como a pessoa foi aonde. Quando a pessoa morre. Morre, tá ali no velório. É isso. Né? E a gente não sabe o impacto, mas eu entendi naquele momento essa questão de missão. Né? Se eu faço isso natural, se eu for intencional, para onde isso vai? Catalisa. Catalisa. Para onde isso vai? Transborda. Transborda. E é nisso que eu acredito. Né? Porque, para mim, é muito claro a seguinte questão sempre. Cara, de onde eu vim? O que eu já passei na vida? Já somos um ponto fora da curva. Entende? Né? Pelo histórico, não era para nós estarmos aqui. Né? Então, eu lembro a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos fazer uma formação lá. Eu estava no aeroporto e aí eu comecei a chorar. Chorar. E aí um amigo meu estava comigo e falou, cara, por que você está chorando? Você tem que estar feliz. Eu falei assim, cara, eu não estou acreditando, estou indo para os Estados Unidos fazer um curso. Né? E ele falou assim, pô, mas não é motivo você estar feliz? Eu falei assim, você nunca viveu na periferia. Você não sabe o que é você sair de manhã e chegar à noite e falar assim, cara, meu pai, ele está em casa ou ele está no bar? Ele brigou no bar? Ele está vivo? Levou um tiro? Levou uma facada? Quantos vizinhos eu vi morrendo? Drogas. Então, para quem não vive essa realidade, não consegue entender qual que é a grandeza de você chegar num momento da sua vida que você pode contemplar coisas que você jamais imaginou. E quando entra nessa questão de você trazer aquilo que eu faço quando eu sinto, Ivan. Deus fala muito comigo. Por isso que eu sou muito abençoado mesmo, porque Deus fala comigo. E eu sempre estou preparado para Deus falar comigo. Então, quando eu sinto, quando eu me arrepio, é o Espírito Santo falando para mim, faça tal coisa. E eu faço. Tá ou não tá? Eu ia falar aquela hora, até esqueci, mas não tem uma semana, eu fui dar carona para um amigo meu, ele falou, cara, que cheiro tá teu carro? Eu falei, é a ração que tá aberta. Eu falei, ração? Não é. Como assim? É que eu ando no meu carro com um pacotão de ração de 15 quilos, porque eu amo cachorro. E toda vez que eu vejo um cachorrinho na rua andando, cara, eu paro, eu pego, eu coloco ração. Eu ando com um pacotão de ração no meu carro. Ah, vou ficar postando no Facebook, Instagram. Não, cara, não. Tô falando aqui agora, mas porque é meu isso aí. Isso é meu. Entende? Uhum. Então, quando eu sinto alguma coisa, eu entendo que é o Espírito Santo falando. Assim como aconteceu em uma determinada época, anos atrás, falou assim, você precisa começar a andar com a ração no teu carro. E eu acredito que quando a gente tem a conexão com a nossa fé, independentemente de qual seja a religião, Deus ele fala com todos, mas nem todos estão abertos ou preparados para ouvir Deus. Sensíveis. Né? E para mim sempre Deus me manda mensagens através de pessoas muito abençoadas. Eu tive nos últimos 3 anos uma situação bem complexa na minha vida e Deus me conectou com uma mulher de oração em São Paulo, Ângela. Como eu tenho gratidão pela vida dela, Ângela é uma mulher de unção. E a hora que ela começou a orar por mim, eu apaguei. E ela não conhecia nada do que eu estava passando, não sabia nada do que estava acontecendo. E aí, quando eu voltei e ela me falou, eu falei assim, falei para ela, chorando também, emocionado, falei assim, olha, eu só tenho que te agradecer, porque Deus usou ela naquele dia para falar. E aí quando eu cheguei na minha casa aqui em Maringá, fui pegar minha Bíblia, tirei lá Isaías. Aí foi nisso que eu vim me dedicar para estudar a história de Isaías. Tinha lá um papelzinho desse tamanho, que quando eu participava da renovação carismática, fui fazer um retiro, estava lá escrito a mesma coisa que ela me falou: porta que Deus abre, homem nenhum fecha.
Cara, isso é coincidência? Não. Isso não é coincidência. Não existe. É Deus falando através de pessoas e através de situações. Então eu sempre acreditei nisso. Minha mãe me ensinou isso. Meus avós me ensinaram sobre a fé, me ensinaram sobre Deus. Meu pai também, do jeito dele, mas me ensinou. E hoje, mais do que nunca, eu nunca tive, mas não tem nem dúvida nenhuma que Deus existe, porque eu já tive experiências espirituais muito abençoadas com Deus. Entende? E quando eu falo Deus, eu falo Pai, e também com Jesus Cristo. Então, quem sou eu na fila do pão? O meu conhecimento, ele não é quem eu sou. Ele é uma parte que compõe quem eu estou. Mas a minha alma, sim. Aí eu procuro cuidar da minha alma. Eu entendo esse sentimento que você falou de chorar no aeroporto. Porque é um momento assim que você... vamos ver se é igual, né, o que você sentiu. Eu imagino assim, você ter um orgulho porque você lutou e você conquistou. Por outro lado, se sentir pequeno porque tem a questão da bênção de Deus também sobre, né? E por outro lado também gratidão por as duas coisas juntas, por você ter lutado e conquistado, por ter tido a bênção de Deus, por ter passado pelas dificuldades também. É um misto de um monte de coisa ao mesmo tempo. Só com uma diferença. Eu nunca me senti pequeno. Mesmo sabendo que eu sou pequeno perante a graça do Pai. Na minha cabeça e na minha alma, sabe sempre o que vem? Como eu sou um filho amado. Perfeito. Entende? Sim. E eu falo isso para as pessoas, porque eu falo para mim, né? Igual eu venho para o escritório, às vezes eu estou viajando, eu me conecto tanto com Deus, com os hinos que eu gosto, com os louvores que eu escuto, com os rezos que eu ouço, porque as pessoas me perguntam, cara, mas qual a tua religião? Eu falo, cara, minha religião é Deus, é amor, é isso. Eu vou na católica, eu vou na evangélica, se me chamar para ir no centro espírita, eu vou no centro espírita, eu vou nas minhas consagrações de ayahuasca, porque aonde eu me conecto com a minha verdade, com o meu Deus. E eu sempre agradeço a Deus e falo assim, como eu sou um filho amado. Porque às vezes eu tenho um compromisso e eu atraso. Quando eu pego o roteiro, eu vejo lá um acidente, eu vejo algo que aconteceu. Então assim, de fato eu sou muito amado por Deus. Só que daí eu sei o quanto que eu também tenho que fazer valer a pena essa experiência aqui. E enquanto eu não tenho dinheiro para auxiliar as pessoas, eu entrego o meu conhecimento. E um pouco de ração. E ração. Entende? Que é o que eu tenho, e é com muito amor. E por isso que eu acredito muito que a gente precisa desenvolver a consciência das pessoas. Porque as pessoas hoje, elas não falam mais sobre Deus. Se fala sobre tudo dentro das empresas. Mas quando você fala sobre Deus, sobre fé, sobre amor, sobre crença, não, aqui é melhor não falar, porque, né? Cara, e aí eu sempre me posiciono o seguinte, eu não estou falando de religiões. Porque para mim, todos. Se o mundo já é do jeito que é, com toda religião que existe, imagina se não existisse. Então assim, eu falo, cara, que bom. Cara, minha religião é uma. Mas as pessoas, elas não falam mais sobre Deus. Quantas pessoas falam sobre Deus no dia a dia, fora o âmbito que você vive da igreja? Poucas. É como se falar sobre Deus, sobre fé, como se fosse errado. E essas são questões que me incomodam, justamente por quê? Porque um coração que ele é temente ao seu Senhor, ele vai ser temente também às coisas do mundo. E quando a gente vê tanta coisa acontecendo dentro dos negócios, gente roubando, gente um puxando o tapete do outro, etc. E não um temer de medo, né? É aquele temer que você sente pelo respeito como você tem com seu pai. Pelo pai, porque ele é nosso pai, entende? Quantas vezes eu já fui dormir chorando, abraçado no meu travesseiro, com a minha Bíblia do lado, falando, pai, olha para mim. Na época do Covid, 12 de dezembro de 2020, eu liguei um hino que eu amo do Diante do Trono, que é Eis-me Aqui. Falei, pai, não estou conseguindo respirar. Está difícil, está difícil. Era a segunda vez que você tinha pego? Foi aquela da segunda vez. E vinha, e não... Você sabe, né?
Aí, minha cunhada é médica, liguei para ela, falei, Carol, eu não estou bem. Se amanhã até meio-dia eu não der sinal de vida, eu falei, vocês arrumam a porta do apartamento. É porque eu morava no apartamento. Eu me levo para o hospital se eu estiver vivo. E aí liguei esse hino, abracei meu travesseiro, coloquei minha Bíblia do lado, me cobri, com frio, não conseguindo respirar. Chorei. E só falei assim, Deus, se eu tiver que ir, não me deixa ir sofrendo. Coloca a sua mão sobre o meu corpo e faz assim com a minha alma. E eu apaguei. E eu acordei no outro dia, isso era um sábado, eu acordei no domingo, era quase 4 da tarde, celular, não sei quantas mil ligações. E naquele dia, quando eu dormi, eu falei, se for para eu ficar, que o Senhor possa me mostrar cada dia o quanto eu tenho que evoluir. E tem uma hora que acontece coisa no meu dia, eu falo assim, pô, Senhor, eu lembro que eu te pedi aquilo lá atrás, mas nossa, eu não precisava ser desse jeito. Pede paciência para você ver. Mas em resumo, o que eu quero trazer é o seguinte, a gente veio por Deus, pela graça e misericórdia dele, a gente vai pela graça e misericórdia dele. Meus títulos, o que é, né? Eu até esperava que você fosse falar mais dos seus títulos, não, porque são seis. Não, cara, é papel, você tá entendendo? É papel. Eles não fazem parte da minha totalidade. Eles são um ponto da minha estruturação. E hoje, a minha grande missão com os meus clientes, antes de desenvolver estratégia, governança, é convidar eles a pensar quanto tempo que eles têm e o que eles estão fazendo nesse tempo. Para eles, para a família e para os colaboradores, para o ecossistema, que é o que a gente deixa. Tem alguma pergunta que eu não te fiz e gostaria de falar hoje? Eu acho que tudo que chega na hora certa. Então, as perguntas que você fez, antes de tudo, elas nasceram no seu coração. Se nasceram no seu coração, são perguntas que talvez, Deus falou, pergunta isso para ele para ver se ele está firme naquilo mesmo que ele acredita. Mas eu sou essa pessoa, né? Eu sempre falo para mim, eu sou quem eu sou. Eu sou quem eu sou, eu sou quem eu sou. Seja com um bilionário, seja com os meus colegas aqui que moram na rua, né? Porque eu saio do escritório sempre tarde, sempre 11, meia-noite, às vezes 1 da manhã. Cara, se eu tenho lá um lanche que eu comprei, esses dias eu saí dali no mercado, tem um que sempre fica aqui perto aqui do meu escritório, eu falei, cara, você não tá com fome? Ele, eu tô. Eu falei, eu vou comprar uma marmita para mim, você quer uma para você? Ele, opa! E eu começo a levar ideia com eles, conversar com eles. Quem sou eu na fila do pão? Entende? Eu acho que é esse olhar que a gente precisa sempre cativar nas pessoas. Porque o dia que eu cair, no mínimo eu espero que eu seja olhado, se acontecer isso, cara, com um olhar de amor. Se você pudesse se teletransportar no passado e fosse sentar com aquele menino que você era, talvez com 10 anos, 12, entrando na adolescência, usando aquelas calças largas e tal, que papo você bateria com ele, assim? O que você falaria para ele? Essa pergunta é muito inteligente e eu faço isso. Eu tenho uma foto minha na primeira série, quando eu estudei lá no Duque de Caxias. Acho que eu sempre gostei muito de azul, né? Então, aquele jaleco azul que eles usavam, colocavam. Você lembra dessa foto? Você chegou a tirar uma foto assim? Eu acho que não. Como se fosse uma boina de formatura, também azul. E eu tenho essa foto na minha casa, né? Ela fica no meu espelho. E eu sempre converso muito com a minha criança. Muito. Seja quando ela está no estado dela mais adaptado, ou quando ela está na criança rebelde, ou quando ela está na criança submissa. Porque se eu não fizer esse movimento com ela, ninguém vai fazer. Mas isso graças a muitos anos de terapia, a minha psicóloga e as medicinas xamânicas. Eu converso muito com a minha criança. E um dos pontos que eu falo muito para minha criança é assim, é ela que me mantém para ter, ainda apesar de tantas coisas que eu vejo no dia a dia e na vida, o olhar de amor que eu procuro levar para as pessoas e para a vida, entende? Porque o dia que eu perder esse olhar, já não vai fazer mais sentido eu estiver aqui, eu estar aqui. Então você diria assim, mantenha essa simplicidade. Sempre. Sempre. A gente precisa ser quem nós somos. Porque, até falei isso também essa semana para um amigo meu, Humberto. Teve uma votação aí em Maringá do melhor mentor, e aí eu ganhei.
votaram em mim. Não sei quantas pessoas aí votaram e tal. Eu fui uma delas. É verdade, obrigado, gratidão. Aí ele mandou uma mensagem para mim, e eu gosto muito do Humberto, um cara muito querido. Eu falei: Humberto, você sabe o quanto que eu abomino pessoas que mudam o jeito de ser porque o dinheiro ou o poder sobe na mente? Eu falei: essa premiação para mim, ela só é mais uma responsabilidade de eu honrar não só a minha história, tudo que eu fiz, tudo que eu faço, mas quem ainda não tem voz para aparecer, quem ainda o mercado não conhece. Então, isso vai fazer com que eu tenha mais força para lutar e para ensinar, para compartilhar, para estimular quem às vezes não tem ninguém para falar assim: cara, vem cá, deixa eu te ajudar. Eu tive pessoas muito importantes na minha vida que me ajudaram. Mas muitas fases da minha vida era só eu e Deus e minha fé e a minha criança falando: não desista. Então hoje eu posso fazer. Então eu faço. E isso para mim é o mais importante. Porque a partir do momento que eu deixo de ser quem eu sou, eu estou me rendendo ao meio. E jamais vou me render ao meio. Eu não me rendia ao meio quando eu era adolescente, que eu não tinha todo o discernimento e o conhecimento que eu tenho. Eu vou me render agora? Quando você sabe quem é, você vem para influenciar e não ao contrário. Então, assim, para mim isso é inegociável. Inegociável. E hoje, graças a Deus, eu estou num momento da minha vida onde eu escolho os clientes que eu atendo. Porque aquele cliente que não faz sentido para mim, para que eu vou atender? Para eu ficar mal, me sentir mal, para acionar em mim talvez o meu lado mais agressivo, que hoje eu não fico quieto, dependendo daquilo que o cliente faz comigo ou com alguém perto da equipe, eu não vou ficar quieto, né? Então, é ter convergência e congruência. E a minha congruência, ela sempre vem para a questão do seguinte: meus pais me ensinaram muito isso, muito, muito, que é: você não precisa pisar em cima de ninguém para você crescer. Você não precisa fazer nada de diferente para você ser quem você é. Eu cresci ouvindo isso, cresci ouvindo meu avô falar isso. Então, para mim, quando a pessoa ela mantém a simplicidade dela, mostra que essa pessoa é uma pessoa que ela sabe quem ela é, o que ela veio fazer, ela não se corrompe. Mesmo a todo momento, principalmente nesse mundo corporativo, pessoas ou situações tentando nos corromper. Qual foi a situação mais difícil que você passou no corporativo, assim? São tantas, Ivan. Que se eu falar é perigoso eu deixar exposto para quem, enfim, viveu situações, né? Mas acho que a situação mais difícil que eu posso trazer é no sentido de olhar para as pessoas e falar para mim: cara, o que essa pessoa está fazendo com ela e com a vida dela? Onde essa pessoa está levando a família dela sem saber? Está indo para as drogas, para a bebida, para a traição. Então, as situações mais sérias para mim são as situações onde eu olho para indivíduos e vejo que tem muito dinheiro, mas não tem aquilo que é mais importante. Ou só o dinheiro. Ou só o dinheiro, mas não tem aquilo que é mais importante que o dinheiro, que é o quê? O amor. Isso não se compra, né? Não tem como comprar. Não se compra. Às vezes eu falo, né? Às vezes a gente conhece tanta gente tão miserável que só tem o dinheiro. Né? E aí quando eu falo dos meus colegas aqui que moram na rua, eles têm sabedoria. Tem esses dias que eu estava conversando com ele, eu falei: cara, o que você veio fazer em Maringá? De onde você é? Por que você veio para esse modelo de vida? Aí ele falou para mim, ele falou assim: eu cansei. Ele falou: eu sou do Rio, eu cansei, tive tal situação lá e fiquei desgostado com a vida, saí andando e parei aqui, gostei daqui e fiquei aqui. Mas pode ser que amanhã eu acorde e quero ir para outro lugar. Falei: eu te entendo mais ou menos, porque eu sou um pouco assim. Falei para ele, né? Falei: onde eu tiver que ir, Deus vai me mandar e eu vou. Falei: mas para mim, dentro da minha estrutura, sempre tem uma missão e um propósito junto. Então, Ivan, eu acho que a gente precisa entender o seguinte, que a gente vai ter os desafios. O diabo, ele é muito sedutor, muito sedutor. Então, quem não tem fé, quem não acredita na sua verdade, na verdade daquilo que está na Bíblia, independentemente da sua religião, se a sua religião tem Bíblia, se a sua religião não tem, a possibilidade de você ser seduzido é muito grande. Eu já tive situações que eu estava muito sendo seduzido.
Mas eu sou um filho amado de Deus. Deus fez assim, você não. Puxou aqui, ó, você não. E quando eu paro para reconhecer isso, eu falo assim, porra, Deus, obrigado. Porque, de fato, Deus cuida muito de mim. Então, o mínimo que eu posso fazer pelas pessoas é retribuir. Mas para quem merece. Porque também a gente não pode dar, como diz, arroz aos porcos. É isso aí. E você, agora eu vou te perguntar assim, quase terminando aqui a nossa entrevista. Você tem um avô de 98. 98. Vamos pensar que você viva até essa idade. Não quero viver até essa idade. Mas lúcido, hein? Lúcido, assim. Não quero viver até essa idade. Qual que é a idade que você imagina? Eu vivendo até 70 anos tá bom. Esses dias, o ano retrasado, eu fui num médico lá em São Paulo. Você está com quantos anos agora? 42. Ele é o único médico no Brasil e um dos poucos no mundo que estuda a glândula pineal. Dr. Sérgio Felipe. E eu fui no Dr. Sérgio e falei, cara, tô doido. Tô doido, esse negócio de ayahuasca. Falei, surtei, porque eu sinto muito, eu ouço muito. Falei, cara, eu preciso ver o que é isso. Aí me indicaram ele, fui lá, fiz um monte de exame. Mas antes de eu ir fazer um monte de exame, eu entrei em contato com a clínica, 2024. Em janeiro. E a moça falou para mim assim, que ele só tinha horário em novembro. Falei, tá bom, deixa meu nome aí. Aí em julho, essas vozes que conversam comigo, falou assim, manda uma mensagem pro Dr. Sérgio que tem um desmarque amanhã. Aí eu falei assim, meu Deus, lá vem de novo essa voz. Eu falei, toda vez que vocês falam comigo e eu não faço, eu sempre quebro a cara, né? Eu tenho aqui no WhatsApp. Isso porque eu tenho a fileira de livros para escrever. No meu 5º livro eu vou colocar essa parte. Aí eu mandei, a secretária falou assim, doutor, tem um horário amanhã às 9, você quer vir? Eu falei, com certeza. E aí eu fiz o exame com ele lá e foi considerado clinicamente que minha pineal ela tem uma cristalização maior. Nisso eu entendi o quanto que eu tenho esses movimentos realmente muito mais perceptivos, né? Sensitivos. E aí nisso eu entendi o quanto que é uma responsabilidade muito grande quando você sente e ouve aquilo que às vezes você não quer ouvir nem sentir. Então, que a maioria não está vendo ou sentindo. Então, para mim, fazendo daí uma conjunção de tudo que eu falei hoje aqui para vocês e para você, eu sou um mensageiro. E para quem é mensageiro, não pode se perder do caminho que você vai levar a mensagem. Tem as minhas misérias emocionais, espirituais, mas eu sempre acolho, porque eu me olho ainda na minha condição de humano, que eu preciso evoluir. Então vamos pensar que vai ser lá com 72. Então. E se você pudesse sentar com você? 65, 70 no máximo, tá bom. Enquanto eu vou viver o dia, enquanto eu tiver cumprir minha missão. Porque aqui não é aonde está a glória. A glória está no céu, a glória de Deus. É lá que eu quero estar. Uma passagem. Entendeu? É lá que eu quero estar. Então, o dia que eu cumprir com louvor aquilo que eu vim para cumprir, eu quero que ele chegue, quando eu chegar lá, ele fale assim para mim, você deu trabalho, mas você cumpriu a tua missão. É isso. Então, se é com 50, 60, eu só peço muito, não deixe eu sofrer. É o que eu sempre peço. Por causa dessa questão do Covid, é horrível, você sabe disso, né, meu irmão? Mas é horrível a gente querer respirar e a gente não conseguir respirar. Sim. Eu não consigo nunca explicar para alguém o que eu passei se a pessoa não passou. Porque você sabe. Eu vou te contar então algo que eu acho que vai conectar mais a gente ainda. O branco, né? O branco tem umas alergias, né? Então, assim, enquanto... E tem uma expertise dos médicos, né? Eles saber a hora de tirar o tubo, destubar a pessoa. Porque se destuba antes e depois tem que voltar, ele triplica lá a possibilidade de morte, né? Porque daí eles têm que saber a hora de tirar. Então, se eu estava com o pulmão limpo, aí eles falaram, vamos tirar? Vamos. Então, tem que diminuir a sedação dele
que é um processo de desmame que eles falam, diminuiu a sedação e tal, pro diafragma puxar o ar sozinho e tal, e vai, né, acordando o corpo. Só que quando eles tiraram um pouquinho da sedação, eu fiquei totalmente lúcido. Eu sabia onde eu estava, eu lembrava que minha mãe tinha ficado várias vezes na UTI e que ela estava amarrada, daí eu mexi o pulso, eu senti a atadura, que eu estava lá na cama, no tornozelo, né? Eu sabia que eu estava na UTI, porque eu fui sedado na enfermaria, né? Eu não fui sedado na UTI. Eu fui sedado na enfermaria e fui levado para a UTI. Então eu acordei num ambiente hostil, diferente, né? Eu ouvi tudo que as pessoas falavam, tal, eu estava consciente. Só que, como eu sou cheio de alergia e fumento na pele, o que era o corpo estranho que estava em mim? O tubo. Aí quando eu acordei, o meu organismo queria expulsar o tubo. Aí fez o quê? Encheu de pulmão de secreção. Encheu de secreção assim que a máquina não dava conta de tirar. E eu sentia, um pouco desorientado ainda da sedação, né? Eu estava com a cabeça para cima, mas eu sentia como se eu tivesse a cabeça para baixo, né? Nessa posição. Sabe aquele filme de mocinho e bandido? Que eles pegam o cara assim, amordaça ele, amarra tal, e faz um afogamento? Era a mesma coisa que eu sentia. Eu não achava que eu ia morrer, eu tinha certeza, não, eu vou morrer agora. Porque eu não conseguia respirar, eu respirava água, bolhas. Eu não conseguia, eu ficava assim, eu me batia na cama, porque eu não conseguia, né, falar e nem dizer o que estava acontecendo. E amenizava, que era a hora de tirar a cabeça fora da água, amenizava quando o fisioterapeuta vinha e tirava o excesso, com a bombinha lá tirava o excesso. Aí dava aquele alívio. Aquele alívio durava uns 20 minutos, aí enchia tudo de novo, né? Daí teve a sabedoria de uma médica de falar, não, vou tirar o tubo. Quando tirou, daí o mar se abriu, né? Daí eu fui melhorando vertiginosamente, assim, né? Mas é uma sensação não tem o que dizer. É aquele lugar que a gente fala assim que o filho chora, a mãe não vê, né? É aquela hora, assim. Então, quem passou por essa situação sabe do desespero que dá de você não conseguir respirar como se estivesse dentro de um tanque de água. É uma coisa de louco aquilo. E isso que sou grato a Deus, eu não passei ainda, não passei um terço que você passou, né? Então, eu falava para todo mundo, eu não quero ir para o hospital. Mas se eu for para o hospital, eu não saio. A maior dor é a sua. Eu falava para as pessoas, se eu for para o hospital, eu não saio, eu não quero ir para o hospital, eu não quero ir para o hospital. Se eu tive esse impacto, esse sofrimento com o que eu vivi, eu sempre te falo, né? Eu me solidarizo muito com o que você passou, porque você é muito forte e a tua missão é muito maior, talvez, que a minha. Porque, rapaz, o que você seguiu, o que você conseguiu... Nossas missões se conectam. Né, o que você passou, então, o que fica na minha cabeça sempre é muito isso, entende? Sempre é muito isso. Uhum. Meu legado, ele é construído com base numa verdade espiritual muito grande, entende? E é isso que eu quero que fique. Por isso que eu não falo mais de tanto título, formação, cara, porque não é isso que eu quero que fique. Uhum. Eu quero que fique o legado mesmo, do DNA da minha alma. Falando nesse legado, o que você falaria se você sentasse com você lá 30 anos para frente? Esses 70 anos, talvez. O que você falaria? Eu tenho uma foto, eu fiz Empretec, eu sou empreteco, e teve uma dinâmica do Empretec que era para escolher uma foto que mais falava com a gente. E eu achei uma foto lá, impressa, de um senhor olhando no espelho, para ele jovem. Aí ao contrário da minha foto da criança que eu tenho essas duas fotos no meu espelho em casa. Hoje dá pra fazer com a IA. Dá pra fazer com IA tranquilo. Mas assim, eu acho que a gente só se arrepende na vida daquilo que a gente não fez. Eu sou livre. Tudo que eu tenho vontade de fazer, eu faço. Eu não me arrependo de nada que eu não fiz. Quando faço algo que eu não gostei, eu peço perdão, eu falo, perdão, eu não vou fazer mais. E ponto, eu não vou fazer mais. O que eu fiz e não gostei. Eu acho que a grandeza da vida é a gente poder aproveitar a jornada. Porque se isso acontecer, eu vou olhar e vou falar assim, pô, igual agora eu tô curtindo a minha fase careca, né? No final do ano passado... Na fase do implante, você não quis entrar nessa fase. No final do ano passado eu tentei colocar lá uma peruca, que é prótese, que eles falam, um nome chique, né? Fiquei 1 mês e meio com ela. Falei, caramba,
não quero isso. Mas num mês e meio eu curti ficar com ela. Agora não. Eu tô curtindo, né, a minha calvície, tô curtindo entrar nessa fase dos 42, que eu fiz agora em janeiro, que já é num outro nível de consciência, mas eu olho para trás com muito amor e eu olho para frente também com gratidão. Ivan, quando a gente confia em quem cuida do nosso tempo, seja olhar para trás, olhar para o presente, olhar para frente, tá tudo bem. Tá tudo bem. O que falta nas pessoas é essa fé, é esse confiar. Eu falo sempre a minha mãe e para meu pai, eu ligo para eles quase todo dia, eu falo, eu amo vocês. Por quê? Eu nunca sei quando é a última vez. A gente nunca sabe. Não sabe. Aí um dia, né, um amigo estava do meu lado e falou assim, mas você precisa se despedir desse jeito toda vez que você fala com seus pais. Eu falo, cara, eu não sei, pode ser a última vez. Falei, quantas pessoas que você conhece que foi a última vez? Então isso para mim é muito forte. Mas não é algo... hoje, é o agora. É agora, mas não é algo que me paralisa, que me deixa bad, mal, aos céus. Não, cara. Porque a vida é isso. A gente só está, a gente não é. E é isso que eu procuro levar para as pessoas. Seja a nível de resultado, de estruturação, de business, mas acima de tudo, a questão de você ter uma empresa. Então você tem uma oportunidade imensa de abençoar muitas vidas. Como a gente pode fazer isso? Tendo performance e resultado, mas acima de tudo fazendo com que você, empresário, empreendedor, empresário, enfim, possa evoluir e possa fazer com que as pessoas da tua equipe, cada uma no seu nível de consciência, vá adquirindo um outro olhar. Depois você vai deixar aí os teus links para as pessoas te encontrar. E eu vou colocar na descrição. Você coloca lá, o @Rodolfo Grow oficial. Tá lá. Posto lá as minhas reflexões. Porque quem não gostar, não lê. E quem gostar, e se fizer sentido, o mínimo que eu espero é, se eu mudei uma vida, ou se eu contribuir para uma vida ser melhor, tá valendo a pena ainda estar aqui. Eu gostei muito de bater esse papo contigo. Eu também. Eu ficaria mais tempo ainda. Você sabe que o Cosmo não gosta de falar, né? Então ele tem que prestar atenção no horário. Muito obrigado, tá? Muito obrigado. Foi muito bom. Gratidão demais pela tua presença aqui. Né? E agradecer você pessoalmente por tudo que já aconteceu até aqui. Tudo que você fez. Eu recebo com muito carinho, com muito amor, mas saiba sempre que quando a gente pode fazer pelo outro, lá na frente o outro vai fazer pelo outro. E é a corrente do bem. Assim como já fizeram por mim e como fazem por mim. Então eu posso fazer pelo outro. Amém. Como eu sei que você faz pelos outros. Eu faço mesmo. Entende? Deus sabe. É isso. É isso aí. Essa é a sabedoria. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar link na descrição para vocês entrarem em contato com o José Rodolfo Grow, ou, como ele falou, o Grow. É isso aí. E Deus abençoe todos vocês. Muita saúde, prosperidade na vida de vocês e que vocês possam, enquanto estiverem aqui, realizar o sonho de vocês e cumprir o propósito de vida de cada um. Deixar um legado. É isso. Até mais.